5 lições. Uma Masterclass. De Neville Goddard. 1948. Lição 2. Suposições se tornam fatos. Esta nossa Bíblia não tem nada a ver com história. Alguns de vocês ainda podem estar inclinados esta noite a acreditar que, embora possamos dar-lhe uma interpretação psicológica, ainda assim poderia ser deixado na sua forma atual e interpretado literalmente. Você não pode fazer isso. A Bíblia não faz nenhuma referência a pessoas ou eventos como você foi ensinado a acreditar. Quanto mais cedo você começar a apagar essa imagem, melhor. Esta noite vamos contar algumas histórias, e mais uma vez, vou lembrá-los de que vocês devem reencenar todas essas histórias em sua própria mente. Tenha em mente que embora pareçam histórias de pessoas totalmente despertas, o drama é realmente entre você, o adormecido, o mais profundo e o consciente que está acordado. Eles são personificados como pessoas, mas quando chegarmos ao ponto de aplicação devemos lembrar a importância do estado de sonolência. Toda a criação, como lhes dissemos ontem à noite, ocorre no estado de sono, ou naquele estado que é semelhante ao sono, o estado sonolento e sonolento. Dissemos ontem à noite que o primeiro homem ainda não acordou. Você é Adão, o primeiro homem, ainda em sono profundo. O você criativo é o você quadridimensional, cujo lar é simplesmente o estado em que você entra quando os homens o chamam de adormecido. Nossa primeira história desta noite se encontra no Evangelho de João. À medida que você ouve isso se desenrolar diante de você, quero que compare isso em sua mente com a história que ouviu ontem à noite no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, afirmam os historiadores, é o registro de eventos que ocorreram na Terra cerca de 3.000 anos antes dos eventos registrados no livro de João. Peço que você seja racional e veja se não acha que o mesmo escritor poderia ter escrito as duas histórias. Você é o juiz para saber se o mesmo homem inspirado não poderia ter contado a mesma história e contado de forma diferente. Esta é uma história muito familiar, a história do julgamento de Jesus. Neste Evangelho de João está registrado que Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, e a multidão clamava por sua vida, queriam Jesus. Pilatos voltou-se para eles e disse: Mas vós tendes o costume de que eu vos solte na Páscoa, quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo, Veste não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. João 18h39, 40. Disseram-lhe que Pilatos não tinha escolha no assunto, ele era apenas um juiz que interpretava a lei. E esta era a lei. O povo tinha que receber aquilo que solicitava. Pilatos não conseguiu libertar Jesus contra a vontade da multidão, e por isso soltou Barrabás e entregou-lhes Jesus para ser crucificado. Agora tenha em mente que sua consciência é Deus. Não existe outro Deus. E lhe disseram que Deus tem um filho cujo nome é Jesus. Se você se der ao trabalho de procurar a palavra Barrabás em sua concordância, verá que é uma contração de duas palavras hebraicas. Bar, que significa filho, e Abba, que significa pai. Barrabás é filho do grande pai. E Jesus na história é chamado de Salvador, o filho do pai. Temos dois filhos nesta história. E temos dois filhos na história de Esaú e Jacó. Tenha em mente que Isaque era cego e que a justiça, para ser verdadeira, deve ser vendada. Embora neste caso Pilatos não seja fisicamente cego, o papel dado a Pilatos implica que ele é cego porque é juiz. Em todos os grandes edifícios jurídicos do mundo, vemos a senhora ou o homem que representa a justiça com os olhos vendados. Não julgue de acordo com a aparência, mas julgue com julgamento justo. João 7 versículo 24. Aqui descobrimos que Pilatos está desempenhando o mesmo papel que Isaque. Existem dois filhos. Todos os personagens que aparecem nesta história podem ser aplicados à sua própria vida. Você tem um filho que está roubando de você, neste exato momento, aquilo que você poderia ser. Se você veio para esta reunião hoje à noite consciente de querer alguma coisa, desejar alguma coisa,
você caminhou na companhia de Barrabás. Pois desejar é confessar que você não possui agora o que deseja e, como todas as coisas são suas, você se rouba ao viver no estado de desejo. Meu Salvador é meu desejo. Como quero algo, estou olhando nos olhos do meu Salvador. Mas se continuo querendo isso, nego meu Jesus, meu Salvador, pois como quero confesso que não sou e a menos que vocês creiam que eu sou Ele, vocês morrem em seus pecados. Não posso ter e continuar a desejar o que tenho. Posso gostar, mas não posso continuar querendo. Aqui está a história. Esta é a festa da Páscoa. Algo vai mudar agora, algo vai acontecer na Páscoa. O homem é incapaz de passar de um estado de consciência para outro, a menos que libere da consciência aquilo que agora nutre, pois isso o âncora onde ele está. Você e eu podemos participar de festas físicas ano após ano, à medida que o Sol entra no grande signo de Áries, mas isso não significa nada para a verdadeira Páscoa mística. Para celebrar a festa da Páscoa, a festa psicológica, passo de um estado de consciência para outro. Faço isso libertando Barrabás, o ladrão e salteador que me rouba aquele estado que eu poderia incorporar em meu mundo. O estado que procuro incorporar é personificado na história como Jesus, o Salvador. Se eu me tornar o que quero ser, serei salvo do que era. Se não me tornar isso, continuo a manter trancado dentro de mim um ladrão que me rouba de ser aquilo que poderia ser. Estas histórias não fazem referência a nenhuma pessoa que tenha vivido nem a qualquer acontecimento que tenha ocorrido na Terra. Esses personagens são personagens eternos na mente de todos os homens do mundo. Você e eu mantemos perpetuamente vivo Barrabás ou Jesus. Você sabe a cada momento quem está entretendo. Não condene uma multidão por clamar para que libertem Barrabás e crucifiquem Jesus. Não é uma multidão de pessoas chamadas judeus. Eles não tiveram nada a ver com isso. Se formos sábios, também deveríamos clamar pela libertação daquele estado de espírito que nos limita de ser o que queremos ser, que nos restringe, que não nos permite tornar-nos o ideal que procuramos e nos esforçamos para alcançar neste mundo. Mundo. Não estou dizendo que você não está encarnando Jesus esta noite. Eu apenas lembro a você que se neste exato momento você tem uma ambição não realizada, então você está entretendo aquele que nega a realização da ambição, e aquele que a nega é Barrabás. Para explicar a transformação mística e psicológica conhecida como Páscoa, ou travessia, você deve agora identificar-se com o ideal ao qual serviria e permanecer fiel ao ideal. Se você permanecer fiel a ele, você não apenas o crucificará com sua fidelidade, mas também o ressuscitará sem a ajuda de um homem. Segundo a história, nenhum homem poderia acordar cedo o suficiente para remover a pedra. Sem a ajuda de um homem, a pedra foi removida, e o que aparentemente estava morto e enterrado foi ressuscitado sem a ajuda de um homem. Você caminha na consciência de ser aquilo que deseja ser, ninguém vê isso ainda, mas você não precisa de um homem para afastar os problemas e os obstáculos da vida para expressar aquilo que você tem consciência de ser. Esse estado tem a sua maneira única de se encarnar neste mundo, de se tornar carne para que o mundo inteiro possa tocá-lo. Agora você pode ver a relação entre a história de Jesus e a história de Isaque e seus dois filhos, onde um transplantou o outro, onde um foi chamado de suplantador do outro. Por que você acha que aqueles que compilaram os 60 livros da nossa Bíblia fizeram de Jacó o antepassado de Jesus? Eles pegaram Jacó, que era chamado de suplantador, e fizeram dele pai de 12 filhos, depois pegaram Judá, ou louvor, o quinto filho, e fizeram dele o antepassado de José, que supostamente foi o pai, de alguma forma estranha, deste chamado Jesus. Jesus deve suplantar Barrabás assim como Jacó deve suplantar e tomar o lugar de Esaú. Esta noite você pode sentar aqui e conduzir o julgamento de seus dois filhos, um dos quais você deseja que seja libertado. Você pode se tornar a multidão que clama pela libertação do ladrão, e o juiz que voluntariamente liberta Barrabás e sentencia Jesus a ocupar seu lugar. Ele foi crucificado no Gólgota, o lugar da caveira, a sede da imaginação. Para vivenciar a Páscoa ou a passagem do antigo para o novo conceito de eu, você deve liberar Barrabás, seu conceito atual de si mesmo,
que o priva de ser aquilo que você poderia ser, e você deve assumir o novo conceito que deseja expressar. A melhor maneira de fazer isso é concentrar sua atenção na ideia de se identificar com o seu ideal. Assuma que você já é aquilo que procura e sua suposição, embora falsa, se sustentada, se consolidará em fato. Você saberá quando conseguiu liberar Barrabás, seu antigo conceito de eu, e quando crucificou Jesus com sucesso, ou fixou o novo conceito de eu, simplesmente olhando mentalmente para as pessoas que você conhece. Se você os vê como os via anteriormente, você não mudou o seu conceito de si mesmo, pois todas as mudanças nos conceitos de si mesmo resultam numa relação alterada com o seu mundo. Sempre parecemos aos outros a personificação do ideal que inspiramos. Portanto, na meditação, devemos imaginar que os outros nos veem como nos viriam se fossemos o que desejamos ser. Você pode libertar Barrabás e crucificar e ressuscitar Jesus se primeiro definir o seu ideal. Em seguida, relaxe em uma poltrona confortável, induza um estado de consciência semelhante ao sono e experimente na imaginação o que você experimentaria na realidade se já fosse aquilo que deseja ser. Por este método simples de experimentar na imaginação o que você experimentaria na carne se você fosse a personificação do ideal que você serve, você liberta Barrabás que roubou sua grandeza, e você crucifica e ressuscita seu Salvador, ou o ideal que você desejava expressar. Agora voltemos à história de Jesus no jardim do Getsemane. Tenha em mente que um jardim é um terreno bem preparado, não é um terreno baldio. Você está preparando este terreno chamado Getsemane vindo aqui estudando e fazendo algo sobre sua mente. Passe algum tempo diariamente preparando sua mente lendo boa literatura, ouvindo boa música e participando de conversas que enobrecem. Somos informados nas epístolas. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum elogio, pense nessas coisas. Filipenses 4 versículo 8. Continuando com a nossa história, contada no capítulo 18 de João, Jesus está no jardim e de repente uma multidão começa a procurá-lo. Ele está ali no escuro e diz: A quem procurais? O porta-voz chamado Judas responde e diz: Buscamos Jesus de Nazaré. Uma voz responde: Eu sou ele. Neste instante todos caíram no chão, milhares deles caíram. Isso por si só deveria pará-lo ali mesmo e deixá-lo saber que não poderia ser um drama físico, porque ninguém poderia ser tão ousado em sua afirmação de que ele é o procurado, que ele poderia fazer com que milhares de pessoas que o procuram caíssem no chão. Mas a história nos conta que todos caíram no chão. Então, quando recuperaram a compostura, fizeram a mesma pergunta. Jesus respondeu: Eu vos disse que eu sou ele, se, pois, me buscais, deixai que estes sigam o seu caminho. João 18 versículo 8. Então Jesus lhe disse: O que fizeres, faze-o depressa. João 13 versículo 27. Judas, que tem que fazer isso rapidamente, sai e comete suicídio. Agora vamos ao drama. Você está em seu jardim do Getsemane ou com a mente preparada, se puder, enquanto estiver em um estado semelhante ao do sono, controle sua atenção e não deixe que ela se desvie de seu propósito. Se você puder fazer isso, você definitivamente está no jardim. Muito poucas pessoas conseguem sentar-se calmamente e não entrar num devaneio ou num estado de pensamento descontrolado. Quando você consegue restringir a ação mental e permanecer fiel ao seu relógio, não permitindo que sua atenção vagueie por todos os lados, mas mantendo-a sem esforço dentro de um campo limitado de apresentação ao estado que você está contemplando, então você é definitivamente esta presença disciplinada. No jardim do Getsemane. O suicídio de Judas nada mais é do que uma mudança no conceito que você tem de si mesmo. Quando você sabe o que quer ser, você encontrou seu Jesus ou Salvador. Quando você assume que é o que deseja ser, você morreu para o seu antigo conceito de si mesmo, e Judas cometeu suicídio, e agora está vivendo como Jesus. Você pode se tornar, à vontade, desapegado do mundo ao seu redor e apegado àquilo que deseja incorporar em seu mundo.
Agora que você me encontrou, agora que encontrou aquilo que o salvaria do que você é, deixe de lado aquilo que você é e tudo o que isso representa no mundo. Torne-se completamente desapegado dele. Em outras palavras, saia e cometa suicídio. Você morre completamente para o que anteriormente expressou neste mundo e agora vive completamente para aquilo que ninguém via como verdadeiro sobre você antes. Você é como se tivesse morrido por suas próprias mãos, como se tivesse cometido suicídio. Você tirou a própria vida ao se desapegar em consciência daquilo que antes mantinha vivo e começa a viver de acordo com aquilo que descobriu em seu jardim. Você encontrou seu Salvador. Não são os homens que caem, nem um homem que trai outro, mas vocês desviando a sua atenção e reorientando a sua atenção numa direção inteiramente nova. A partir deste momento você caminha como se fosse aquilo que antes queria ser. Permanecendo fiel ao seu novo conceito de si mesmo, você morre ou comete suicídio. Ninguém tirou sua vida, você mesmo a entregou. Você deve ser capaz de ver a relação disso com a morte de Moisés, onde ele morreu tão completamente que ninguém conseguiu encontrar onde ele foi enterrado. Você deve ver a relação da morte de Judas. Ele não é um homem que traiu um homem chamado Jesus. A palavra Judas é louvor, é Judá, para louvar, para agradecer, para explodir de alegria. Você não explode de alegria a menos que esteja identificado com o ideal que busca e deseja incorporar neste mundo. Quando você se identifica com o estado que contempla, não consegue suprimir a sua alegria. Ele sobe como odor perfumado descrito como Jericó no Antigo Testamento. Estou tentando mostrar que os antigos contavam a mesma história em todas as histórias da Bíblia. Tudo o que eles estão tentando nos dizer é como nos tornarmos aquilo que queremos ser. E implicam em cada história que não precisamos da ajuda de outra pessoa. Você não precisa de outro para se tornar agora o que você realmente deseja ser. Agora nos voltamos para uma estranha história do Antigo Testamento, algo que poucos padres e rabinos terão a ousadia de mencionar em seus púlpitos. Aqui está alguém que receberá a promessa como você a recebe agora. Seu nome é Jesus, só os antigos o chamavam de Josué, Jeushua ben Nun, ou Salvador, filho do peixe, o Salvador do grande abismo. Nun significa peixe, e peixe é o elemento das profundezas, do oceano profundo. Jeushua significa Jeová salva, e Ben significa descendência ou filho de. Então ele foi chamado de aquele que trouxe a era dos peixes. Esta história está no 6º livro da Bíblia, o livro de Josué. Uma promessa é feita a Josué assim como é feita a Jesus na forma anglicizada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. No evangelho de João, Jesus diz: "Todas as coisas que me deste vêm de ti." João 17 versículo 7. E tudo o que é meu é teu, e o que é teu é meu. João 17 versículo 10. No Antigo Testamento, no livro de Josué, é dito com estas palavras: "Todo lugar que a planta do vosso pé pisar, isso eu vos dei." Josué 1 versículo 3. Não importa onde esteja, analise a promessa e veja se você consegue aceitá-la literalmente. Não é fisicamente verdadeiro, mas é psicologicamente verdadeiro. Onde quer que você possa estar neste mundo mentalmente, você poderá realizar isso. Josué é assombrado por esta promessa de que onde quer que ele coloque o pé é o entendimento, onde quer que a planta do seu pé pise, isso lhe será dado. Ele quer o estado mais desejável do mundo, a cidade perfumada, o estado encantador chamado Jericó. Ele se vê barrado pelas muralhas intransponíveis de Jericó. Ele está do lado de fora, assim como você está agora do lado de fora. Você está funcionando tridimensionalmente e parece que não consegue alcançar o mundo quadridimensional, onde o seu desejo atual já é uma realidade objetiva concreta. Parece que você não consegue alcançá-lo porque seus sentidos o impedem de alcançá-lo. A razão lhe diz que isso é impossível, todas as coisas ao seu redor lhe dizem que isso não é verdade. Agora você contrata os serviços de uma prostituta e de uma espiã, e o nome dela é Raabe. A palavra Raabe significa simplesmente o Espírito do Pai. Reis significa respiração ou Espírito, e Abe o Pai.
Portanto, descobrimos que esta prostituta é o espírito do Pai e o Pai é a consciência do homem de estar consciente, o eu sou do homem, a consciência do homem. Sua capacidade de sentir é o grande espírito do Pai, e essa capacidade é Raabe nesta história. Ela tem duas profissões, a de espiã e a de prostituta. A profissão de um espião é esta, viajar secretamente, viajar tão silenciosamente que não seja detectado. Não há um único espião físico neste mundo que possa viajar tão silenciosamente que não seja visto pelos outros. Ele pode ser muito sábio em esconder seus caminhos e pode nunca ser verdadeiramente apreendido, mas a cada momento corre o risco de ser detectado. Quando você está sentado em silêncio com seus pensamentos, não há homem no mundo tão sábio que possa olhar para você e dizer onde você está mentalmente. Posso ficar aqui e me colocar em Londres. Conhecendo Londres muito bem, posso fechar os olhos e presumir que estou realmente em Londres. Se eu permanecer neste estado por tempo suficiente, poderei cercar-me do ambiente de Londres como se fosse um fato sólido, concreto e objetivo. Fisicamente ainda estou aqui, mas mentalmente estou a milhares de quilômetros de distância e fiz outro lugar aqui. Eu não vou lá como espião, vou mentalmente para outro lugar aqui e agora. Você não pode me ver morando lá, então você pensa que acabei de dormir e que ainda estou aqui neste mundo tridimensional que hoje é São Francisco. No que me diz respeito fisicamente, estou aqui, mas ninguém pode me dizer onde estou quando entro no momento da meditação. A próxima profissão de Raabe foi a de prostituta, que é conceder aos homens o que eles pedem dela sem pedir o direito do homem de pedir. Se ela for uma prostituta absoluta, como o seu nome indica, então ela possui tudo e pode conceder tudo o que o homem lhe pedir. Ela está ali para servir e não para questionar o direito do homem de buscar o que busca dela. Você tem dentro de si a capacidade de se apropriar de um estado sem conhecer os meios que serão empregados para realizar esse fim e assume o sentimento do desejo realizado sem ter nenhum dos talentos que os homens afirmam que você deve possuir para fazê-lo. Quando você se apropria disso em consciência, você empregou o espião, e porque você pode incorporar esse estado dentro de si mesmo, entregando-o realmente a si mesmo, você é a prostituta, pois a prostituta satisfaz o homem que a procura. Você pode se satisfazer apropriando-se do sentimento de que você é o que deseja ser. E esta suposição, embora falsa, isto é, embora a razão e os sentidos a neguem, se persistir, consolidar-se-á na realidade. Ao realmente incorporar aquilo que você supõe ser, você tem a capacidade de ficar completamente satisfeito. A menos que se torne uma realidade tangível e concreta, você não ficará satisfeito, ou você ficará frustrado. Nesta história é contado que quando Raabe entrou na cidade para conquistá-la, a ordem dada a ela foi para entrar no coração da cidade, no coração da questão, no centro dela, e lá permanecer até que eu chegue. Não andem de casa em casa, não saiam do cenáculo da casa em que vocês entram. Se você sair de casa e houver sangue na sua cabeça, é na sua cabeça. Mas se você não sair de casa e houver sangue, será sobre minha cabeça. Raabe entra na casa, sobe ao andar superior e ali permanece enquanto as paredes desmoronam. Ou seja, devemos manter o bom humor se quisermos andar com os mais elevados. De forma muito velada, a história conta que quando os muros ruíram e Josué entrou, o único que se salvou na cidade foi o espião e a prostituta cujo nome era Raabe. Esta história conta o que você pode fazer neste mundo. Você nunca perderá a capacidade de se colocar em outro lugar e chegar aqui. Você nunca perderá a capacidade de dar a si mesmo aquilo que você é ousado o suficiente para se apropriar como verdadeiro para si mesmo. Não tem nada a ver com a mulher que desempenhou esse papel. A explicação do desmoronamento das paredes é simples. Disseram-lhe que ele tocou a trombeta 7 vezes e no 7º toque as paredes desmoronaram e ele entrou vitoriosamente no estado que procurava. 7 é uma quietude, um descanso, o sábado. É o estado em que o homem permanece completamente impassível na sua convicção de que a coisa existe. Quando posso assumir a sensação de meu desejo realizado e dormir, despreocupado e imperturbado, estou em repouso mental e guardando o sábado ou tocando a trombeta 7 vezes. E quando chego a esse ponto as paredes desmoronam.
As circunstâncias alteram-se e depois remodelam-se em harmonia com a minha suposição. À medida que eles desmoronam, eu ressuscito aquilo que me apropriei interiormente. As paredes, os obstáculos, os problemas desmoronam com o próprio peso se eu conseguir atingir o ponto de quietude dentro de mim. O homem que consegue fixar uma ideia em sua própria mente, mesmo que o mundo a negue, se permanecer fiel a essa ideia, ele a verá manifestada. Existe toda a diferença do mundo entre manter a ideia e ser sustentado pela ideia. Torne-se tão dominado por uma ideia que ela assombra a mente como se você fosse ela. Então, independentemente do que os outros possam dizer, você estará caminhando na direção de sua atitude mental fixa. Você está caminhando na direção da ideia que domina a mente. Como dissemos ontem à noite, você tem apenas um presente que é verdadeiramente seu para dar em você mesmo. Não há outro presente, ou você deve pressioná-lo para fora de si mesmo por meio de uma apropriação. Está aí dentro de você agora, pois a criação está concluída. Não há nada que não exista agora. Não há nada a ser criado, pois todas as coisas já são suas, estão todas acabadas. Embora o homem possa não ser capaz de permanecer fisicamente num estado, ele sempre pode permanecer mentalmente em qualquer estado desejado. Ao ficar mentalmente em pé, quero dizer que você pode agora, neste exato momento, fechar os olhos e visualizar um lugar diferente do atual, e presumir que você está realmente lá. Você pode sentir que isso é tão real que, ao abrir os olhos, você fica surpreso ao descobrir que não está fisicamente ali. Esta viagem mental para o estado desejado, com a sua subsequente sensação de realidade, é tudo o que é necessário para realizar a sua realização. Seu eu dimensionalmente maior tem caminhos que o seu eu menor, ou tridimensional, não conhece. Além disso, para o você maior, todos os meios que promovem o cumprimento de sua suposição são bons. Permaneça no estado mental definido como seu objetivo até que ele tenha a sensação de realidade, e todas as forças do céu e da terra correrão para ajudar na sua concretização. Seu eu maior influenciará as ações e palavras de todos que puderem ser usados para ajudar na produção de sua atitude mental fixa. Agora nos voltamos para o livro de Números e aqui encontramos uma história estranha. Acredito que alguns de vocês tiveram essa experiência conforme descrita no livro de Números. Eles falam da construção de um tabernáculo por ordem de Deus, que Deus ordenou a Israel que construísse para ele um lugar de adoração. Ele lhes deu todas as especificações do tabernáculo. Tinha que ser um local de culto alongado e móvel, e tinha que ser coberto com pele. Precisa que lhe digam mais alguma coisa? Não é esse homem? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coríntios 3 versículo 16. Não há outro templo. Não um templo feito por mãos, mas um templo eterno nos céus. Este templo é alongado e coberto de pele e se move pelo deserto. E no dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde houve sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até pela manhã. Assim sempre foi, a nuvem o cobria de dia, e o aparecimento de fogo à noite. Números 9 versículo 15, 16. A ordem dada a Israel era esperar até que a nuvem subisse durante o dia e o fogo à noite. Quer fosse 2 dias, quer um mês, quer um ano, em que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, permanecendo nele, os filhos de Israel permaneciam nas suas tendas e não partiam. Números 9 versículo 22. Você sabe que é o tabernáculo, mas pode se perguntar o que é a nuvem. Na meditação, muitos de vocês devem ter visto isso. Na meditação, essa nuvem, como as águas do subsolo de um poço artesiano, brota espontaneamente em sua cabeça e se transforma em anéis dourados e pulsantes. Então, como um rio suave, eles fluem de sua cabeça em uma corrente de anéis vivos de ouro. Num clima meditativo que beira o sono, a nuvem sobe. É nesse estado de sonolência que você deve presumir que é aquilo que deseja ser e que tem aquilo que procura, pois a nuvem assumirá a forma de sua suposição e moldará um mundo em harmonia consigo mesma.
A nuvem é simplesmente a vestimenta da sua consciência, e onde a sua consciência estiver colocada, você também estará na carne. Esta nuvem dourada surge na meditação. Chega a um certo ponto, quando você está se aproximando do sono, que ele é muito, muito espesso, muito líquido e muito vivo e pulsante. Ele começa a subir à medida que você atinge o estado sonolento e meditativo, beirando o sono. Você não bate no tabernáculo ou nem você o move até que a nuvem comece a subir. A nuvem sempre sobe quando o homem se aproxima da sonolência do sono. Pois quando um homem vai dormir, quer ele saiba disso ou não, ele passa de um mundo tridimensional para um mundo quadridimensional e o que está acendendo é a consciência desse homem num foco maior, é um foco quadridimensional. O que você vê agora acendendo é o seu eu maior. Quando isso começa a acender, você entra no estado real de sentir que é o que deseja ser. Esse é o momento em que você se acalma com o clima de ser o que deseja ser, seja experimentando na imaginação o que experimentaria na realidade se já fosse aquilo que deseja ser, ou repetindo continuamente a frase que implica você já fez o que queria fazer. Uma frase como: não é maravilhoso? Como se alguma coisa maravilhosa tivesse acontecido com você. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos na cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. Jó 33 versículo 15, 16. Use sabiamente o intervalo que precede o sono. Assuma a sensação do desejo realizado e vá dormir com esse humor. À noite, num mundo dimensionalmente maior, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles veem e desempenham os papéis que mais tarde desempenharão na Terra. E o drama está sempre em harmonia com aquilo que seus eus dimensionalmente superiores leem e representam através deles. Nossa ilusão de livre-arbítrio nada mais é do que ignorância das causas que nos fazem agir. A sensação que domina a mente do homem quando ele adormece, embora falsa, transformar-se-á em realidade. Assumir a sensação do desejo realizado quando adormecemos é o comando para esse processo de incorporação que diz ao nosso humor: seja real. Desta forma nos tornamos através de um processo natural o que desejamos ser. Posso contar dezenas de experiências pessoais em que parecia impossível ir para outro lugar, mas ao me colocar mentalmente em outro lugar quando estava prestes a dormir, as circunstâncias mudaram rapidamente, o que me obrigou a fazer a viagem. Fiz isso através da água, colocando-me à noite na cama, como se dormisse onde queria estar. À medida que os dias se desenrolavam, as coisas começaram a moldar-se em harmonia com essa suposição e todas as coisas que deviam acontecer para obrigar a minha viagem aconteceram. E eu, apesar de tudo, devo me preparar para ir em direção ao lugar onde presumi estar quando me aproximei do sono profundo. À medida que minha nuvem sobe, presumo que agora sou o homem que quero ser, ou que já estou no lugar que quero visitar. Eu durmo naquele lugar agora. Então a vida atinge o tabernáculo, atinge o meu ambiente e remonta o meu ambiente através dos mares ou da terra e remonta-o à semelhança da minha suposição. Não tem nada a ver com homens atravessando um deserto físico. Todo o vasto mundo ao seu redor é um deserto. Do berço ao túmulo, você e eu caminhamos como se caminhássemos no deserto. Mas temos um tabernáculo vivo onde Deus habita, e é coberto por uma nuvem que pode acender e sobe quando vamos dormir ou estamos em um estado semelhante ao do sono. Não necessariamente em 2 dias, pode subir em 2 minutos. Por que eles te deram 2 dias? Se agora eu me tornar o homem que quero ser, posso ficar insatisfeito amanhã. Eu deveria esperar pelo menos um dia antes de decidir seguir em frente. A Bíblia diz em 2 dias, 1 mês ou 1 ano, sempre que você decidir seguir em frente com este tabernáculo deixe a nuvem subir. À medida que sobe, você começa a se mover para onde está a nuvem. A nuvem é simplesmente a vestimenta da sua consciência, da sua suposição. Onde a consciência está colocada você não precisa levar o corpo físico, ele gravita lá apesar de você. Acontecem coisas que o obrigam a se mover na direção em que você está conscientemente morando. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu te teria contado. Vou preparar um lugar para você.
E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14 versículo 2, 3. As muitas mansões são os incontáveis estados dentro da sua mente, pois você é a casa de Deus. Na casa de meu Pai existem inúmeros conceitos de si mesmo. Você não poderia na eternidade esgotar o que é capaz de ser. Se eu ficar sentado quieto aqui e presumir que estou em outro lugar, fui e preparei um lugar. Mas se eu abrir os olhos, a bilocação que criei desaparece e estou de volta aqui na forma física que deixei para trás quando fui preparar um lugar. Mas mesmo assim preparei o local e com o tempo habitarei lá fisicamente. Você não precisa se preocupar com as formas e os meios que serão empregados para movê-lo através do espaço até aquele lugar onde você foi e o preparou mentalmente. Simplesmente sente-se calmamente, não importa onde você esteja, e atualize isso mentalmente. Mas eu lhe aviso, não trate isso levianamente, pois estou consciente do que isso fará com as pessoas que o tratam levianamente. Tratei disso com leviandade uma vez porque só queria fugir, com base apenas na temperatura do dia. Foi no auge do inverno em Nova York, e eu desejava tanto estar no clima quente das Índias, que dormi naquela noite como se dormisse sob palmeiras. Na manhã seguinte, quando acordei, ainda era inverno. Eu não tinha intenção de ir para as Índias naquele ano, mas chegaram notícias angustiantes que me obrigaram a fazer a viagem. Foi no meio da guerra, quando os navios estavam sendo afundados a torto e a direito, mas saí de Nova York em um navio 48 horas depois de receber esta notícia. Era a única maneira de chegar a Barbados, e cheguei bem a tempo de ver minha mãe e dizer-lhe um adeus tridimensional. Apesar de eu não ter intenção de ir, o eu mais profundo observava onde a grande nuvem descia. Eu o coloquei em Barbados e este tabernáculo, meu corpo, teve que ir e fazer a jornada para cumprir a ordem. Onde quer que pisar a planta do teu pé, eu te dei. Onde quer que a nuvem desça no deserto, aí você remonta aquele tabernáculo. Saí de Nova York à meia-noite em um navio sem pensar em submarinos ou qualquer outra coisa. Eu tive que ir. As coisas aconteceram de uma maneira que eu não poderia ter imaginado. Eu te aviso, não trate isso levianamente. Não diga. Vou experimentar e me colocar no labrador, só para ver se funciona. Você irá até o seu labrador e então se perguntará por que veio para esta aula. Funcionará se você ousar assumir a sensação de seu desejo realizado ao dormir. Controle seu humor enquanto vai dormir. Não consigo encontrar melhor maneira de descrever esta técnica do que chamá-la de sonho acordado controlado. Num sonho você perde o controle, mas tente preceder o sono com um sonho acordado totalmente controlado, entrando nele como faz no sonho, pois num sonho você é sempre muito dominante, você sempre desempenha o papel. Você é sempre um ator em um sonho, e nunca o público. Quando você tem um sonho acordado controlado, você é um ator e entra no ato do sonho controlado. Mas não faça isso levianamente, pois você deverá então reconstituí-lo fisicamente em um mundo tridimensional. Agora, antes de entrarmos no nosso momento de silêncio, há algo que devo deixar bem claro, e é esse esforço que discutimos ontem à noite. Se há uma razão neste vasto mundo pela qual as pessoas falham é porque desconhecem uma lei hoje conhecida pelos psicólogos como a lei do esforço reverso. Quando você assume a sensação do seu desejo realizado é com um mínimo de esforço. Você deve controlar a direção dos movimentos de sua atenção. Mas você deve fazer isso com um mínimo esforço. Se houver esforço no controle, e você estiver forçando de uma certa maneira você não vai conseguir os resultados. Você obterá resultados opostos, sejam eles quais forem. É por isso que insistimos em estabelecer a base da Bíblia enquanto Adão dormia. Esse é o primeiro ato criativo, e não há registro de onde ele tenha despertado desse sono profundo. Enquanto ele dorme, a criação para. Você muda melhor o seu futuro quando está no controle de seus pensamentos enquanto está em um estado semelhante ao do sono, pois então o esforço é reduzido ao mínimo.
Sua atenção parece relaxar completamente, e então você deve praticar manter sua atenção dentro desse sentimento, sem usar força e sem esforço. Não pense nem por um momento que é a força de vontade que faz isso. Quando você liberta Barrabás e se identifica com Jesus, você não deseja ser isso, você imagina que é isso. Isso é tudo o que você faz. Agora que chegamos à parte vital da noite, o intervalo dedicado à oração, deixe-me esclarecer novamente a técnica. Saiba o que você quer. Então construa um único evento, um evento que implique a realização do seu desejo. Restrinja o evento a um único ato. Por exemplo, se eu destaco como evento apertar a mão de um homem, então essa é a única coisa que faço. Não agito, depois acendo um cigarro e faço 1000 outras coisas. Eu simplesmente imagino que estou realmente apertando a mão e continuo o ato repetidamente até que o ato imaginário tenha todo o sentimento de realidade. O acontecimento deve implicar sempre a realização do desejo. Sempre construa um evento que você acredita que encontraria naturalmente após a realização do seu desejo. Você é o juiz de qual evento você realmente deseja realizar. A outra técnica que lhe dei ontem à noite. Se você não consegue se concentrar em um ato, se não consegue se aconchegar em sua cadeira e acreditar que a cadeira está em outro lugar, como se outro lugar estivesse aqui, então faça o seguinte: reduza a ideia, condense-a em uma frase única e simples como: não é? É maravilhoso. Ou, obrigado. Ou, está feito. Ou, está terminado. Não deve haver mais de 3 palavras. Algo que implica que o desejo já está realizado. Não é maravilhoso ou obrigado, certamente implicam isso. Estas não são todas as frases que você poderia usar. Crie com seu próprio vocabulário a frase que melhor lhe convier. Mas seja muito, muito curto e use sempre uma frase que implique a concretização da ideia. Quando você tiver sua frase em mente, levante a nuvem. Deixe a nuvem ascender simplesmente induzindo o estado que beira o sono. Simplesmente comece a imaginar e sentir que está com sono e, nesse estado, assuma a sensação do desejo realizado. Em seguida, repita a frase indefinidamente como uma canção de ninar. Qualquer que seja a frase, deixe implicar que a suposição é verdadeira, que é concreta, que já é um facto e que você sabe disso. Apenas relaxe e entre na sensação de realmente ser o que você deseja ser. Ao fazer isso, você está entrando em Jericó com seu espião que tem o poder de entregá-lo. Você está libertando Barrabás e sentenciando Jesus a ser crucificado e ressuscitado. Você estará reencenando todas essas histórias se agora começar a se soltar e a entrar no sentimento de realmente ser o que deseja ser. Agora podemos ir. Período de silêncio. Se suas mãos estiverem secas e sua boca seca no final desta meditação, isso é uma prova positiva de que você conseguiu levantar a nuvem. O que você estava fazendo quando a nuvem foi suspensa é inteiramente da sua conta. Mas você levantou a nuvem se suas mãos estiverem secas. Vou lhe dar outro fenômeno que é muito estranho e que não posso analisar. Isso acontece se você realmente for fundo. Você descobrirá ao acordar que tem o par de rins mais ativo do mundo. Já discuti isso com médicos e eles não conseguem explicar. Outra coisa que você pode observar na meditação é uma adorável luz azul líquida. A coisa mais próxima do mundo com a qual posso comparar é a queima de álcool. Você sabe quando você coloca álcool no pudim de ameixa na época do Natal e acende uma chama, a linda chama azul líquida que envolve o pudim até você apagá-lo. Essa chama é a coisa mais próxima da luz azul que atinge a testa de um homem em meditação. Não fique angustiado. Você saberá quando vir. É como 2 tons de azul, um azul mais escuro e um azul mais claro em constante movimento, assim como o álcool queimando, que é diferente da chama constante de um jato de gás. Esta chama está viva, assim como o espírito estaria vivo. Outra coisa que pode acontecer com você como aconteceu comigo. Você verá manchas diante de seus olhos. Não são manchas de fígado, como dirão algumas pessoas que não sabem nada sobre isso.
São pequenas coisas que flutuam no espaço como uma malha, pequenos círculos todos amarrados. Eles começam com uma única célula e vêm em grupos em diferentes padrões geométricos, como minhocas, como trailers, e flutuam por todo o seu rosto. Quando você fecha os olhos, você ainda os vê, provando que eles não vêm de fora, mas de dentro. Quando você começa a expandir a consciência, todas essas coisas surgem. Eles podem ser a sua corrente sanguínea objetivada por algum estranho truque do homem que o homem não entende muito bem. Não estou negando que seja a sua corrente sanguínea que se tornou visível, mas não fique angustiado pensando que são manchas no fígado ou alguma outra coisa boba que as pessoas lhe dirão. Se esses vários fenômenos vierem até você, não pense que está fazendo algo errado. É a expansão normal e natural que ocorre com todos os homens que se empenham e tentam desenvolver o jardim do Getsemane. No minuto em que você começa a disciplinar sua mente observando seus pensamentos e observando-os ao longo do dia, você se torna o policial de seus pensamentos. Recuse-se a entrar em conversas desagradáveis, recuse-se a ouvir atentamente qualquer coisa que destrua. Comece a construir dentro de sua mente a visão da Virgem perfeita, em vez da visão da Virgem tola. Ouça apenas as coisas que trazem alegria quando você as ouve. Não dê ouvidos ao que é desagradável, que quando você ouviu, você gostaria de não ter ouvido. Isso é ouvir e ver as coisas sem óleo na lâmpada ou alegria na mente. Existem 2 tipos de virgens na Bíblia, e 5 tolas e 5 sábias. No minuto em que você se tornar a virgem sábia, ou tentar fazer isso, você descobrirá que todas essas coisas acontecem. Você verá essas coisas, e elas lhe interessarão tanto que você não terá tempo para desenvolver a visão tola, como muitas pessoas fazem. Espero que ninguém aqui faça isso. Porque ninguém deve se identificar com esta grande obra, pois ainda consegue encontrar grande alegria na discussão de outra que não é agradável.